Um homem muito rico, já no final da vida, marcou um jantar com seus grandes amigos num restaurante. Ele se atrasou um pouco, mas ao chegar no local, seus amigos perceberam que ele estava um pouco diferente. Estava sorridente, estava com um semblante um pouco mais animado. Ao longo da noite, ele, conhecido por ser pão duro, por não gostar de gastar muito dinheiro apesar de ter muito, surpreendeu seus amigos porque pediu as melhores comidas, pagou os vinhos mais caros e, no final da noite, pagou a conta não só dele, mas de todas as pessoas que estavam ali. Depois disso, ele virou aos amigos e disse: "Bom, vocês devem estar surpresos, mas é que hoje mais cedo eu fui ao meu advogado e nós fizemos o meu testamento. Deixei dinheiro para as minhas filhas, para os meus parentes, fiz grandes doações para instituições de caridade e no final percebi que eu não estava incluído no meu próprio testamento. Era tudo para os outros. A partir daí, resolvi ser um pouco mais generoso comigo." Interessante, né? É interessante como é que a história, assim como todas as histórias, né, elas trazem algo muito concreto para falar de coisas que são mais abstratas, né? Aqui a gente não está falando de ir num restaurante e comprar a melhor comida, beber o melhor vinho. Não, isso são apenas alegorias. O que a gente está falando aqui é de você se amar, se dar valor. Porque muitas vezes a gente cai no erro de viver a nossa vida para o outro. Ué, mas então quer dizer que eu devo ser egoísta e viver a minha vida para mim? Calma. Você deve viver a sua vida por todos. Porque uma pessoa verdadeiramente espiritualizada, uma pessoa que busca simplesmente ser um ser humano melhor, viver em uma sociedade de maneira harmônica, ela entende que ela e o outro são partes de um todo. Não existe uma separatividade entre nós aparente, mas no final das contas somos um ser só. Então devemos cuidar para que o bem-estar possa prevalecer para todo mundo. Então eu devo sim viver a minha vida para o João, e eu devo viver a minha vida para mim também, porque eu também faço parte desse todo. Porque muitas vezes a gente acha que ser altruísta é justamente enxergar o outro e esquecer de nós mesmos. Não, não é isso. Muitas vezes isso acaba sendo fuga. Por quê? Na tentativa de fugir dos meus próprios problemas, na tentativa de fugir das minhas necessidades, daquilo que eu preciso para a minha vida, ou seja, numa questão até mesmo de infantilizar a minha própria vida, a minha própria existência, eu vou dar atenção, eu vou olhar para o problema do outro, eu vou olhar para a necessidade do outro para que eu não tenha que lidar com as minhas próprias questões. A gente tem que sempre olhar para os motivos pelos quais a gente faz as coisas, não só para as coisas em si. E aí tem um outro aspecto também muito interessante, é que nós precisamos vivenciar aquilo que faz parte da nossa vida. Então, num aspecto material, não faz sentido, como no exemplo, ele ter muito dinheiro, ter muitos bens materiais, se aquilo só vai ficar para os outros depois da morte dele. Se ele não aproveitou, e aí você vê a contradição, porque ele tinha muito dinheiro, mas ele era conhecido por ser pão duro. Ou seja, ele não usufruía, ainda que fosse minimamente, daquilo que ele provavelmente trabalhou e suou muito para conseguir. Então, isso obviamente vale para o que é material e é mais fácil de entender, mas isso também vale para os aspectos emocionais e mentais, para o tempo que nós temos na vida. Se eu não aproveito os momentos com as pessoas na minha vida e eu não faço com que eles valham por si só, eu perco a própria vida. Eu perco o sentido de viver. Se eu vivo pensando no que vai acontecer daqui a 20, 30, 40 anos, eu esqueço de todo esse processo. E eu chego lá na frente e percebo que talvez eu não tenha vivido de uma maneira tão bacana assim. Só que naquele momento já passou. Eu preciso pensar nisso antes das coisas acontecerem, para que ao longo dos dias, ao longo dos anos, a vida valha a pena, seja uma boa vida. E que quando eu chegue no final da vida, eu fique tranquilo, porque eu tive, de fato, independente dos meus bens físicos, materiais, uma boa vida, uma vida bacana, uma vida que vai ficar para a eternidade comigo. Você teve experiências de verdade, né? Porque a gente vê muito isso, principalmente na questão material, de pessoas que têm muito dinheiro, mas não usam esse dinheiro. Ou então trabalham muito, produzem demais, dizendo que não, eu estou fazendo isso para que no futuro eu possa usufruir, para que no futuro eu possa ter uma vida boa. Só que na verdade esse futuro nunca chega, porque ela sempre está produzindo, até que o momento que ela percebe que ela não tem mais tempo para usufruir daquilo. E é óbvio que a gente não está dizendo que você não tenha que planejar a sua vida, que você não tenha que se importar
né, dar atenção ao seu futuro, que você não tem que trabalhar, que você não tem que ser econômico, né? Não é para você pegar o seu salário e queimar ele todo no primeiro final de semana. Não, é saber ter parcimônia, saber ter o equilíbrio na vida. E o equilíbrio faz parte justamente dessa premissa. Eu não vou nem para um extremo nem para o outro. Ou seja, eu não vou viver a vida loucamente, mas eu também não vou deixar de viver a vida por medo de que me venha a faltar no futuro. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.